Saudações, meus queridos e grandes bastiões. E aí, tudo bem? Meado de semana, luta, né, gente? Como o titio aqui sempre fala, Arnaldo Bergueiro, este bastião incansável nesta luta diária. Nosso bate-papo de hoje sobre educação financeira, aula 2 do nosso bate-papo, falando ali sobre a ideia de entender que, na verdade, o bate-papo de hoje é uma continuação do de ontem, que é sobre as dívidas iniciais e aí com o que nós vamos fazer para evitar o efeito bola de neve. Ontem nós tratamos de a situação já existe. Hoje nós estamos tratando de evitar que a situação aconteça. E aí, primeira ideia do nosso bate-papo de hoje é o cartão de crédito como vilão, é observá-lo como vilão. Porque os juros rotativos do cartão, gente, é um dos mais altos do mercado. Ele alcança algo de 300% por ano. Por quê? Porque são juros sobre juros, são juros compostos. Aquela ideia de que nós já falamos ontem, mas assim, o Titi vai sempre repetir, porque isso tem que ser fixo na cabeça da gente. O pagamento do mínimo é a maior armadilha e ela é muito bem disfarçada quando a gente não percebe isso nas entrelinhas da proposta, por conta do crédito grande que normalmente nós temos e não observamos. Esse é o problema. Você entender como isso funciona na prática. E aí, gente, você usar o cartão como meio de pagamento e não como fonte de crédito. E aí você todo mês perde o percentual dos juros cobrados do cartão. Nós temos que entender uma coisa, que a conveniência ela não é liberdade financeira. Nós não podemos confundir isso. Essa situação que me é oferecida, ela não é a minha realidade, entende? E aí, empréstimo e financiamento desnecessário. Isso é um erro comum, porque normalmente você financiar o consumo não é a prioridade. Se você chegou num nível onde você está financiando o que é teu consumo normal, essa conta não está fechando. Isso não tá legal, não está batendo. E aí, o empréstimo para pagar uma dívida ele não é solução. A solução é você reorganizar essas dívidas. Na verdade, reorganizar as despesas para que elas não se tornem dívidas. Entendeu? E aí o financiamento inteligente, ele exige o quê? Uma comparação entre as taxas de juros e o planejamento. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Cara, vai comprar? Se planeja, se organiza. Entendeu? Você só pega um empréstimo quando você tiver um plano claro e viável para o pagamento. Até mesmo se for para um investimento, você vai empreender em alguma coisa. Procure observar bem essa taxa de juros. Apesar de você estar gerando algo que será visto como uma força de trabalho, e a força de trabalho ela é sempre melhor, o empreendimento gera suor, gera trabalho, ele sempre vai ser mais bem recompensado que o investimento, que na verdade é o quê? É você atualizar o dinheiro com um trocadinho a mais, é uma coisa muito interessante a ser vista. E isso tem que ser analisado com muita cautela. E aí, gente, a tentação dos parcelamentos. O sem juros pode comprometer uma renda futura. Não, estou comprando sem juros. Beleza. Mas quantas coisas você está comprando sem juros? Se você não tiver controle sobre isso, você vai estar comprando demais. E isso, certamente, vai te levar ao endividamento. Essa má educação financeira vai te levar ao endividamento. E aí, esse acúmulo de parcelas, ele começa a engessar o teu orçamento. E aí você precisa saber avaliar se você pode ou não pagar à vista. E outra coisa, por que eu estou parcelando? Em tese, o que você puder, compre à vista, porque você se livra daquela despesa
Se você se livrou da despesa, ela não vai te gerar um endividamento. Você chegar e entender que parcelar é você comprometer um dinheiro que possivelmente você não tem. Se você entender isso, você vai perceber que você vai andar muito melhor do que o que você anda hoje. E aí, você entender que dívidas de consumo, supermercado, água, luz, internet, essas são essenciais e são perigosíssimas se você atrasar. Então, essas dívidas são prioritárias, você não pode negociar. Isso é essencial. Você tem que pagar o quanto antes. Não tem para onde você correr, entendeu? Juros mais corte de serviços é igual a caos financeiro elevado ao caos familiar. Já imaginou você ficar em casa hoje sem energia elétrica? Já imaginou você ficar dentro de casa hoje sem internet? Internet hoje ela é tão importante ou quase tão importante quanto energia elétrica. Se você ficar sem energia elétrica, tu está sem internet. Ah, tudo bem, eu posso rotear do meu telefone. Tá, mas como é que você vai carregar o telefone? Entendeu? E aí, você usar crédito para pagar contas básicas é sinal, é o alerta da lâmpadazinha ali do descontrole. E a mensagem é: não entre no rotativo por conta de arroz, feijão e energia elétrica. Se você precisar pagar o rotativo, usar o rotativo para pagar esse tipo de despesa, cara, a infecção está muito grande e você não está percebendo. Uma série de despesas devem ser reduzidas, substituídas ou até mesmo cortadas, porque estas despesas, essa parte do orçamento, não tem negociação. Arroz, feijão, energia elétrica, não tem negociação. E aí, gente, renegociar a dívida pequena, para você se organizar ali inicialmente, listar todas as dívidas e priorizar por juros. Que tiver maior taxa de juros, você tem que dar uma priorizada. De preferência, quando eu sempre falo, renegociar é você negociar o que já foi negociado anteriormente. O que normalmente os gerentes querem fazer? Já falamos sobre isso. Não, eu vou te dar eu vou fazer um novo financiamento e você paga esse e assume novas dívidas. Taxas mais altas, uma situação completamente complicada. E aí, você negociar isso não é vergonha. Você está passando por uma situação. É como normalmente a gente fala: olha só, o endividamento não te define. Aquilo ali é uma situação que naturalmente foi mal planejada. É só isso. Você só precisa se reorganizar. Entendeu? Orçamento, gente, precisa ser rígido. Cortar gastos para focar na quitação é o mais importante. E isso tudo serve como lição, inclusive para o restante da família. Porque você tem que entender que, nesse momento, a ideia central é: comece pequeno. Cada dívida paga é um alívio emocional e financeiro. Quando você começa a pensar desta forma, você começa a ver as coisas de forma diferente. E aí, meu amigo, o cartão de crédito visto, né, desta situação, você falando do parcelamento, da dívida invisível, se você entender essa dinâmica, esse é o início do fim. Se você não entender, se você entender, será o início do fim das dívidas. Se você não entender, será o início do fim do teu orçamento. E aí, você não acordar devendo 10 mil, sim, a coisa vai indo devagarzinho. Quando vê uma bola de neve, que é o nosso tema de hoje, e aí você começa a perceber que, se isso começa devagar, isso normalmente é o quê? Ah, é uma parcelinha, é uma dívidazinha ali, é um empréstimo que você acabou de fazer, besteirinha aqui, estou pagando uma merrequinha aqui. E aí essas coisas vão crescendo, até virar uma bola de neve que engole a sua vida. Esta é a visão que as pessoas precisam entender. E aí, você entender como o crédito transforma, ele se transforma
no seu maior inimigo financeiro, se você entender isso, você vai perceber que o crédito ele é extremamente importante, mas você precisa saber lançar mão dele no momento propício. A verdade sobre os parcelamentos que parecem inocentes, isso é uma verdade, ele parece inocente, mas te prende num ciclo eterno. O banco quer isso, e você fique num ciclo eterno de pagamento ali. É isso que ele quer de você. Porque usar crédito para pagar o supermercado é um alerta vermelho. Cara, se o que você tinha como uma dívida originária lá, que é comida, não tem para onde correr, você está pagando no cartão de crédito algo que você tem que ter dinheiro para pagar no teu dia a dia. Tem algum erro aí? Com certeza. E aí, o quinto passo é você começar, passo a passo, a sair desse sufoco, renegociando dívidas pequenas. E vai resolvendo, e vai resolvendo, e vai resolvendo. Quando você entender isso, você vai perceber que neste exato momento você está no controle. Ou está vivendo de salário em salário, fingindo que está tudo bem. Olha que diferença, gente. Você está no controle, a situação é tua. Você determina as coisas. Se você não está no controle, você está vivendo de salário em salário, fingindo que está tudo bem. Olha que situação. E aí, gente, esse vídeo ele pode te livrar de anos e anos de angústia. Você deve assisti-lo até o fim. Por quê? Porque você entender essa realidade, se você se conscientizar de que isto é uma realidade, você vai viver muito melhor. Para quem ainda não entendeu, reveja. E, na hora que você entender, envie para quem ainda está fingindo que está tudo bem, que está tudo sob controle. Tá não, gente. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser educados financeiramente falando. Nós precisamos disso para podermos ter um amanhã melhor para nós e nossos filhos. Para que quando venhamos a partir desta para uma melhor, nós não venhamos a deixar dívidas, problemas. Eu conheço situações onde enterros foram atrasados por conta de orçamento para pagamento do próprio enterro. Tiveram que agilizar ali um rateamento, um ratear, né? Fizeram ali, como nós falamos na gíria aqui, uma vaquinha, um ratatá, para poder enterrar uma pessoa que não teve planejamento. Complicado. Deixar esta dívida, este problema para os outros. Principalmente quando os outros são nossos entes. Valeu, gente? Nosso papo de hoje foi esse. E aí, nosso papo de amanhã é sobre empreendedorismo, que é uma coisa que nós gostamos muito, força de trabalho, é a ideia de você estar gerando não só suor, você está gerando ali condições para você e tua família, como também está ensinando aos teus o valor das coisas, não o custo. Quanto custa isso aqui? Não, não é quanto custa, é quanto vale. E é quando eu digo, só quem carrega a sua própria água sabe o valor de cada gole desta mesma água quando bebida. Ok, gente? Um beijo, até amanhã. Nosso papo de amanhã, qual é? Empreendedorismo. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.